Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Agradeço pela chuva que já vai cair aqui na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. A chuva é o que faz as plantas crescerem mais forte, né? O que... Imagina, a gente não dá valor para a real importância que tem a água. A água, imagina, o bem mais vital que a gente tem. Você sem comer, você aguenta alguns dias, mas sem beber você não sobrevive um dia. E Deus nos dá água de graça. Ela cai do céu, simplesmente, né? Você vê a grandeza que é isso. Às vezes a gente nem nota, simplesmente não vê essa coisa incrível que é. Olha o vento, vai chover. A gente já falou no estudo anterior, né? Até para quem não escutou ou não viu, tem no YouTube, no Spotify. E onde vocês procurarem, tem a Tentando Ser Espírita, falando sobre as riquezas, né? Por que uns são ricos e outros são pobres. Aí falava um pouco, né? Os espíritos falavam que muito tem a ver também do que a gente faz, né? Da gente ir atrás. Mas ele segue o questionamento, né? Falando, tipo, poderia falar indo mais a fundo, assim, tirando a responsabilidade nossa, assim, a gente sabe que muitas situações cabe a nós buscar, né? Mas aqui tem outro enfoque falando da riqueza e da pobreza, né? Porque Deus concedeu a riqueza e o poder e para outros a miséria? Aí a resposta é que para experimentar de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, né, que muitas vezes eles sucumbem com frequência. Aí uma pergunta muito interessante, que sempre a gente, às vezes, muitas pessoas pensam, a pessoa ela é rica, ela não tem problemas, né? Muitas pessoas têm esse preconceito, é um preconceito ao contrário, né? E aí o Kardec pergunta, né? Qual é a mais terrível? Qual é a prova mais difícil? A riqueza ou a pobreza? Né? São, no entanto, uma contra a outra. A miséria provoca as queixas contra a previdência e a riqueza incita todos os excessos, né? Então, é aquilo. Eu vejo, às vezes, quando a gente não tem uma opção, a gente é mais livre do que se a gente tivesse muitas opções, como eu vou mais ou menos explicar. Eu sou uma pessoa e tal, eu não tenho condição financeira, mas eu tenho o sonho de ser, sei lá, médico. Então se eu tenho esse sonho, então eu vou fazer de tudo até conseguir ser médico, né? Então eu vou estudar e não tem opção assim, porque como eu não tenho nada, eu vou lutar para conseguir aquilo, né? Então às vezes você ter mais opções é mais difícil. Por quê? Às vezes uma pessoa ela é muito rica e ela não tem, ela fala assim, não vou ser médico, também não quero ser. Aí a pessoa vive, aí às vezes a pessoa acaba, que fala dos excessos, cai no mundo das drogas. Às vezes a pessoa nada, ela tem muitas opções e ela se perde do que realmente importa, se preocupa às vezes com muita bobagem, né? As pessoas muito ricas se preocupam, mas essa roupa aqui, não, eu gosto dessa roupa, mas ela não é de marca. Eu vou comprar uma outra de marca. Aí olha, às vezes a roupa tá... Tem gente que gasta muitos milhares por mês em roupa. Parece mentira, mas muita gente gasta 2, 3 mil por mês em roupa, né? E aí as pessoas às vezes acabam que se perde. Então fala sobre isso, né? E eu particularmente dei essa minha opinião, que eu acho que quando a gente às vezes tem menos opções, a gente se obriga, de certa forma, é uma coisa que a gente vê, isso fica nítido quando você vê. E as pessoas que menos têm são as que são mais solidárias, né? Eu cansei de ver, eu lembro um dia que eu tava passando pela rua, aí tem um lugar onde o pessoal deposita comida, essas mesas, essas geladeiras comunitárias, mesas, assim, é muito interessante. Aí um lá, eu acho que ele tinha usado alguma coisa, eu sei que ele saiu reclamando, assim, que não tinha comida na geladeira. E tinha um outro, que ele tava comendo, sabe, era muito pouquinho, era uma rapa de um salgadinho que ele tinha, daqueles salgadinhos mais baratos que tem, assim. E aí eu lembro que ele ofereceu pro cara, o cara não aceitou, saiu assim. Mas você vê, ele não tinha quase nada, e o que ele tinha ele ofereceu, né? Então eu acredito que às vezes quanto mais opções a gente tem, mais a gente fica disperso. Então é sempre bom a gente ter um foco do que quer para conseguir não se perder no caminho, né? Seja pobre ou seja rico, né? Porque aquilo que os espíritos falam é isso, que não tem diferença, cada uma vai, né? Uma aumenta o ego, a outra faz ficar com raiva da providência, né? Que seria Deus. Estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de meio de fazer o bem? Pergunta.
A resposta é mas justamente que sim, mas nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir bastante, né? Foi o que eu tava falando sobre as roupas. A pessoa não quer mais outro tipo, uma outra marca, não sei o que. E a pessoa, eu acredito também que a gente, por não, às vezes, a gente tem que fazer um exercício. Por a gente não ter vivido uma certa realidade, a gente, de certa forma, como é que eu vou explicar? Desconhece aquilo, né? E o que acontece? Muita gente não acredita que pobreza existe. Muita gente que nasce, que eu conheço gente assim, né? Nascem assim, berço de ouro, poderia falar. Não tem nenhum amigo ou parente mais distante que passe o mínimo necessidade. Todo mundo é rico. Esse tipo de pessoa, né? Às vezes ela acaba que ela não ajuda porque ela acha que não existe, porque ela está envolta numa sociedade ali, né, que ela não desconhece, ela acaba desconhecendo, né? Friamente deixando de lado alguns problemas, pensando, não, aquilo ali é bobagem, é como chama hoje em dia, mimimi daquela pessoa, mas a gente não sabe, então a gente não tem capacidade de julgar, porque a gente não sabe o que é estar naquela situação. Eu estou dando exemplos mais abstratos, assim, porque é um tema meio difícil, assim, de falar. Mas vamos aqui continuar, né? Ele fala que a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria, nos afastam da perfeição espiritual. Por isso que Jesus diz, em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, né, o furo da agulha, do que entrar no reino dos céus. Então é sobre o que a gente estava falando e é o que eu quis tentar, eu falei de vários temas, mas para falar que às vezes a riqueza ela te faz você viver num mundo fechado em que você não olha para os lados, mas, né, como diz o espírito da pobreza também. Então o que a gente, sendo rico, sendo pobre, tendo pouco, tendo muito, o que a gente deve é sempre ajudar o próximo, porque às vezes você não tem nada, é que nem aquele que eu dei o exemplo, ele não tinha nada, ele tinha só uma rapa de um salgadinho velho, e ele dividiu com outro. Às vezes você não tem nada, mas você tem uma palavra, né? E se você tem muito dinheiro, você pode ajudar também, pode distribuir sopas, comida, né? Porque todas as formas de caridade são válidas. Aquele abraço, a palavra, mas também formas materiais também são válidas, porque a gente não pode saber o que é uma pessoa passar fome. Então a gente tem que buscar ajudar, né, para evitar esse tipo de coisa. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.